Aí tem os diferentes livros, diferentes materiais. A gente fala dos processos, depois dos equipamentos de invase ou de fechamento das embalagens. E sempre nós falamos sobre a questão de sustentabilidade relacionado com aquele assunto. Então, são livros desde o conceito, né, desde o design, desde o que são as tendências que nós levantamos, entendemos, as inovações que estão ocorrendo, e passa processo, máquina, e depois vem sustentabilidade. Então, todos os livros são assim. Em 2022, nós começamos a fazer um outro recorte, livro mais voltado para as questões de design, de cultura, de história, onde nós, depois de 14 anos, conseguimos provar para o Ministério da Cultura que embalagem é cultura, embalagem representa cultura, representa história. Então, a gente conseguiu fazer o primeiro livro, e aí nós trouxemos as embalagens das 5 regiões brasileiras, né? Ainda não fizemos um livro, por exemplo, só de embalagens por estado, mas fizemos por regiões, as 5 regiões do Brasil, com o que nós enxergamos, e depois de 7 outros países. Primeiro volume, nós falamos de Alemanha, França, Dinamarca, Espanha, Holanda, Noruega e Suécia. Neste livro, a gente trouxe de novo as 5 regiões do Brasil, com outras embalagens, com outras manifestações culturais. Então, a gente mostra algumas manifestações culturais de cada região, ou a que nós entendemos mais relevante, e as embalagens que a gente recolheu daquela região e outros 7 países. Neste número 2, temos Bélgica, Finlândia, eu vou passar, estou só contando, ó. Escócia, para ver se eu sei, Irlanda, Itália e Portugal. Faltou um. Bem feito, né? Escócia, Finlândia, Bélgica, tudo bem. Grécia, acabei, 7. E o próximo é que nós já estamos fazendo, espero que a gente venha ou no começo do ano que vem, ou ainda no fim do ano. A gente vai fazer o livro vermelho, então nós vamos trazer a Ásia, Sudeste Asiático, com Singapura, Malásia, Camboja, Vietnã, Tailândia, Coreia e Japão. Então nós estamos trabalhando agora nesse próximo. Além das visitas aos pontos de venda e de estudar um pouco da história de cada país para entender em que momento estão, a gente frequenta as principais feiras de lançamentos de produto do mundo e as feiras de tecnologia que envolve equipamentos, máquinas e materiais para embalagem. Então, a gente tem que estar o tempo todo, né, fazendo essas pesquisas para coletar material, para depois organizar ou de uma forma mais técnica, mais didática para construção, definição de estrutura, qual é o shelf life, e um outro que é mais para inspirar, para apresentar para o público inspirações, né, e como são embalagens de outros lugares do mundo, né, como eles representam os seus hábitos, suas manifestações culturais, sua história através das embalagens. Nós, então, somos o Instituto de Embalagens, estamos fazendo 20 anos esse ano, já são 27 livros, 111 cursos e quase 150 eventos. Então, esse é um projeto que tem incentivo da lei cultural. Nós tivemos alguns patrocinadores, que a gente agradece, né? Papiros, Novelis, o próprio Instituto, a Irani, a UAI e a Val Group. Então, a gente anda pelo mundo. O livro
Todos os nossos materiais são bilíngues, que nós contamos com o apoio dos outros institutos do mundo. Então, a gente tem relacionamento com todos os outros países que têm institutos irmãos, né? E também eles acessam o material, alguns usam, inclusive nos Estados Unidos, na Holanda, África do Sul, tá? Eles usam como material didático dos cursos deles. E a gente tem os e-books, acho que é importante também, que tem e-book, está no site, né? Bem em conta, né, Ed? Eu acho que esse livro, inclusive, não tem? Tem, mas mas pode baixar o e-book, tá? Tanto o número 1 como o número 2, certo? Então, você, né, que talvez queira ver o número 1, tá lá e tem na biblioteca aqui. Então, o que a gente quer trazer na coleção é o design como expressão cultural e aplicação na criação de embalagens. Quando a gente falou, né, a gente não vou mostrar todas as fotos, porque daí vocês não vão nem folhear o livro, né? Então, a gente só colocou um parágrafo. Quando a gente fala de Brasil, muito fora, principalmente fora daqui, é muita cor, né? As nossas embalagens é realmente repleta de cores, de sabor, né? Porque a gente tem muita fruta, muito sol, uma diversidade cultural e de todos, né? Quando você vai para a nossa fauna, para a nossa flora, tudo isso, né? Quando a gente traz, é muito presente nas embalagens, né? Então, a fruta, né? Que eu acho que mais as pessoas relacionam é a banana e o abacaxi, mas muita fruta. E aí a gente trouxe um dos hábitos, né, que é fazer doce de frutas. E aí a gente trouxe várias apresentações. E essa foi a escolhida porque justamente o nome é Terra Brasil. Então, Brasil, toda a culinária, né, tem muita fruta, sempre muito sabor, muita cor. O Sudeste, então a gente trouxe a festa junina desta vez. É muito forte dentro do Sudeste, né? Tem várias manifestações. O interior de São Paulo tem muitas marcas icônicas, muitos doces. Minas, com certeza, é o number one. Quando a gente vai, não só a questão dos queijos, doces, a marca Viçosa, a marca Zélia. A marca Zélia, inclusive, agora não, né, Ed? Já tem 2 anos, recebeu um prêmio de manifestação imaterial, é patrimônio imaterial, né? A goiabada Zélia, né, que é reconhecida, inclusive, pelaquela embalagem vermelha, com aquele brasão. E aí você tem depois o Viçosa, que traz a palha, né, no seu design. Aí tem todas as cachaças, né, que também são bastante representativas na região. No sul, né, que é um prado, né, tem o gaúcho, né, a força do gaúcho, das cavalgadas, dos farroupilha. É bastante forte, né, a figura do gaúcho, mesmo no Santa Catarina e no próprio Paraná. Muito forte a cultura de soja, de arroz e de erva mate, né? Então, tomaram a erva deles, né, é muito forte. A questão tem muito a maçã também é muito presente, né? Aí já vai para umas frutas mais frias, mas também trazem bastante as questões de fruta. O Nordeste, né, é realmente o lugar mais divertido, mais colorido. Nós visitamos, inclusive, né, a linha da Avatim, que é da Bahia, não sei quem conhece. Realmente eles têm feito um trabalho muito bonito, né? Aí trazendo, além de frutas, de fauna, muito a flor, né? Tanto para chás,
como para fragrâncias, para a linha de higiene pessoal. Né? E é interessante que agora, né, agora que eu digo recentemente, chegou em São Paulo. Mas antigamente a gente já encontrava a Vatim em Goiás, no Mato Grosso, em lugares assim, digamos, remotos, né? Mas era bem forte lá na Bahia e nos interiores, e agora está chegando aqui em São Paulo, né? Depois de algum tempo. A gente coloca ali alguns dados, né? A gente fez uma pesquisa colocando os números, as datas, aí tem, viu, Léo? Vai estar tudo lá no texto. Centro-Oeste, sorry. No Centro-Oeste, né, que é, de novo, muito campo, né? Não sei quem já teve a oportunidade de conhecer o Centro-Oeste. É mais rústico, né? É meio oeste mesmo. A figura do rancheiro, né? Essa questão de sítio, de fazenda, é bastante presente. Inclusive, no primeiro, a gente trouxe a pamonha, as farofas, né? O pequi, que são realmente, né? É bem forte. E a polgada do catalão, né? Tem ainda bastante a questão do milho. O norte, né? Com toda a riqueza da fauna e da flora da Amazônia, estão explorando bastante, né, as sementes, o cumaru, o cacau, né, que muita gente só identifica cacau com o Espírito Santo, né, norte, Bahia e norte de Minas. Ele está muito presente também no Amazonas. Inclusive, no livro 1, a gente conseguiu falar com o pessoal da Nacal, que tem um cultivo muito interessante, muito, como eu diria, singular, muito único, vale a pena conhecer. Algumas dessas marcas vai ter oportunidade, quem quiser, tiver interesse de conhecer, vai ter uma feira no AMB, em segunda semana de junho, certo, Ed? Mais ou menos, ou terceira, chama Natural Tech. E aí eles vêm realmente, eles sempre estão presentes nesta feira. É legal de ver, porque tem bastante coisa interessante, queijo da canastra, por exemplo, muitas mel e os chocolates do Nordeste, da Amazônia. O interessante é que nós aqui em São Paulo pouco recebemos desse material, desse chocolate. Eles estão indo exportando direto, por exemplo, para a Ásia, para o Japão, para a China, a preços bem gostosos, né? Então, e eles estão trazendo, né, a valorização de açaí, que é outra coisa que está sendo muito valorizada, muito mais na Europa do que aqui, um potinho pequeno, 4, 5 euros de açaí, e eles estão vendendo barras hoje no Japão a mais de $20. Então, aí norte, aí vem a Bélgica, a Bélgica, né, a gente contou um pouco aí das histórias, né, da chocolaterie da Bélgica, com embalagem sempre muito sofisticada, né, embalagem que conta a história. Então, tem muita coisa de Godiva, tem... Aí depois a gente mostra também outras manifestações. A cerveja na Bélgica é praticamente um patrimônio, e a gente mostrou, acho que 2 coleções, né, de cervejas em vidro, cervejas de cereja, que são coisas muito únicas, em latas, chocolates, né, que em formato, tem uma marca que é muito famosa, que é a Leônidas, que mostra a primeira casa, né, que eles conseguiram reproduzir o formato da casinha numa lata, que é a casinha onde eles fundaram a primeira chocolaterie em Bruxelas. E aí essa tradição se mantém até hoje, inclusive na arquitetura, que é muito legal, das lojas, e na embalagem. Ele consegue trabalhar nessa linha. Marcas muito famosas, o Biscoff, né, que é
é um símbolo praticamente, né, de Bélgica no mundo. Aí nós fomos para cerveja, para Escócia, né? E aí tem algumas coisas muito interessantes, para além dos xadrezes, né, que os biscoitos Walkers é uma marca quase que símbolo de Escócia pelo xadrez, assim como os uísques, né? E eles também, cada uísque tem um diferencial em relação aos outros, tem o nome, tem a sua tradição, tem todas as suas histórias contadas nas diversas embalagens. Inclusive, aqueles, né, Johnnie Walker, que tem o tempo de barrica, né? E aí eles vão também demonstrando e valorizando cada um deles, né, nas diferentes apresentações das suas embalagens. Tem a história do Lago Ness, que é o monstro do lago da Escócia, e tem até hoje como se fosse um trailer, né? Um food truck de 1800 e pouco, que vende o fish and chips, e aí tem uma caixinha, né? E eles colocam a foto e permanece lá, então tem toda é muito tradicional, né? Daí Finlândia, né, que é o lugar onde as pessoas ganhou de novo como lugar onde país que as pessoas são mais felizes no mundo. A arquitetura deles tem muito a ver com isso. Eles são voltados, né, para áreas comuns, muitos parques. Essa foto que não dá para entender, só quando vê, ela é toda diferente em vários sentidos, muito orgânica, é a biblioteca. Mas não é uma biblioteca só de livros, né? É uma biblioteca que tem várias outras coisas além de livros, né? E as pessoas sentam no chão, deitam, redes. É um lugar maravilhoso que você não quer nunca mais sair, né? Tão agradável, como você torna um espaço de conhecimento agradável, né? Como você acolhe as pessoas de todas as idades. Então, é um lugar que, se a pessoa quer aprender ou conhecer, costura. Tinha máquina de costura na biblioteca. Tinha plotter na biblioteca, para você fazer um desenho e plotar. Então, é um espaço para além de livros, né? E massas, né, massinhas, crianças fazendo muitas atividades. Eu achei isso muito curioso. E eles também têm os seus chocolates icônicos, muita sopa, né, porque é um país bastante frio, e as vodkas, né, da Finlândia também são bastante famosas. A Grécia, com toda a história, tem, né, de Acrópolis, eles trazem muitas essas referências da oliveira. Então, o azeite é um produto muito relevante, muito importante, porque vem desde da história do start, né, da cultura, da civilização grega, nasce junto. E aí as embalagens de azeite, como o azeite é muito valorizado, a embalagem de azeite também. Então, é uma embalagem cerâmica maravilhosa, é uma ânfora, né, e várias ânforas, mas é branca, é toda trabalhada, a caixa é absolutamente maravilhosa, com detalhes muito sutis, né, mas muito belo. Eles cultivam muito o belo. Irlanda, que é outro país frio, úmido e chuvoso, que é conhecida muito pelos universitários, pelas universidades, né? Então, é realmente uma identidade forte de cultura, né? Tem as histórias dos celtas, do St. Patrick Day, então é muito verde, né? Eles trazem o São Patrick nas suas manifestações. E aí tem o Baileys, que é extremamente famoso, eles trazem um pouco das fotos, né, nas embalagens. Itália. Itália é alegria, né? É história, muita história. Essa linha de massa da San Martino
convidou para o seu embalagem do seu centenário nada mais, nada menos que Dolce Gabbana para fazer o design. Só isso. Só foi um detalhe, né? E realmente é realmente bárbaro, né? Então você vê a embalagem sem design e com design Dolce Gabbana, e aí você vê a Itália, né? Você vê a mesa ali. E Portugal, né? Com o sobe e desce da ladeira da Rua Augusta, os seus vinhos, né? E é muito forte a cultura do pesca, né? Então a gente mostra também as diversas possibilidades de embalagens de pescados, né? Eles valorizam muito, tem muitos temperos diferentes, muitos tipos de embalagem, embora todos sejam latas de aço, algumas de alumínio, mas a maioria, formato tradicional, tem os de atum também, eles embrulham efetivamente, eu não vou nem dizer embalam, embrulham mesmo, né? Depois do que está na lata de aço, de formas muito diferentes, ou com cartucho, ou com embrulho. Tem lá uma que é a Santa Catarina, eles usam muito os santos, né? Eles são um país extremamente católico, e é tudo santo, né? O dentifrício santo não sei das quantas. E depois tem lá também as cooperativas, a cooperativa Poupal, que é bem famosa, e as águas, né? Que eles também têm bastante apreço. Eu não tinha muito para contar, porque o legal, na minha opinião, é ver o livro. Temos ainda um sonho, né, que é ter uma biblioteca que sirva também como exposição das embalagens, porque nós temos mais de 32 mil embalagens catalogadas lá disponíveis. E a gente quer, no futuro, espero que não muito distante, ter na nossa biblioteca, além de livros, né, dos livros, que nós temos bastante livros para pesquisar, lugar para deixar, pelo menos quando termina um livro, expor todas as embalagens daquele livro, né? Mas a gente chega lá, só não sei o dia. É uma coisa muito interessante, porque a gente sempre tem esse poder. De ter a referência. Fica preso às grandes empresas que têm acertos próprios que nunca disponibilizam, né, que é muito difícil. E aí, às vezes, a gente fica preso, por exemplo, em anúncios, de revistas. Porque você não consegue ver a dimensão, né, daquela. Você vê pela foto, mas. É. É. O que é? Aham. Sim. Viram vários elementos, então acho que fica aí a nossa disposição de colaborar aí na biblioteca. A gente quer muito fazer a nossa biblioteca. A gente tem aquela caixa de materioteca que deve ter aqui tem na biblioteca? Tem lá comigo embaixo, mas sim. Se alguém for buscar lá, você consegue outro. Mas ter, né, à disposição visualmente, você, mesmo que não possa pegar, né, porque eu tenho muito ciúme, tá, quero te contar a verdade. Não, mas você pode pôr como a gente fez, né? Não, a última foi o Pedro, que você não sabe que ele quis abrir aquela lata não, a garrafa de papel de azeite, né, quase matei. Quase foi um português morto, Léo. Tipo, já pensei aqui. Você já pensou? Não, agora a gente deixa tudo em vitrine fechada, bem, você não está entendendo. E não dá, né? Tudo lá na brasileira, fechada, podia pensar alguma coisa. Por favor. E aí fica tudo de embalagem. A gente costuma levar para os cursos, né? Específico, a gente leva alguma. Não dá para levar tudo, porque é um. Por favor. Eu não sei, o Ed, a gente só precisa conferir. A gente tinha coisas lá, é que ele desmancha. Então a gente consegue pensar. Então, por favor. Estamos em Alphaville, é pertinho. É pertinho.
Ok? Grazie. Muito obrigada. Estou à disposição caso queira alguma coisa. Podem, se alguém tiver dúvidas, reclamações. Reclamações. Eu falei, quem quiser fazer pergunta, reclamações. Oi, ela tem, ó. Pode, tem, nós temos na nossa loja. E se você mandar no e-mail, falar que você é estudante, você tem um preço de estudante. Fala com a Valesca ou com o Ed. Tem, a gente doa. Quase todos. Mas se quiser tê-los, está à disposição. Tem, alguns estão esgotados, mas a maioria nós temos ainda. Inclusive o número 1 está disponível. Custa R$50. Pronto? Pois não. Esse acervo que vocês têm, a gente consegue visitar? Porque a gente ainda não conseguiu. Eles estão lá, estão todos em caixa identificados, mas a gente não consegue montar uma exposição ainda. Mas a gente vai conseguir. Como você faz para pegar essas embalagens e bons exemplos? Você tem parcerias, você faz, mas é que assim, quando você está usando embalagem, né? E às vezes é muito difícil de encontrar bons exemplos que tem exatamente o que quer, assim, como é esse processo? Eu vou nos lugares e compro. É assim mesmo. Alguma coisa pouca eu roubo, mas é bem pouco. A maioria é comprada. E tem também as que a gente pode falar que a gente cata no lixo. É muito bom também. Mas, por exemplo, você não precisa de sasca disso não, tá? Assim, daí para fazer, lógico, eu não vou trazer tudo que a gente tem da Bélgica, porque tem coisa que não faz sentido para apresentar design cultura, não faz o menor sentido. Outras coisas, como a gente tem, por exemplo, outros livros, né, e outros temas que a gente cobre, então nós usamos essas embalagens como exemplo, por exemplo, de tendências. Quais são as tendências de consumo? Então, olha, essa embalagem, notadamente, ela nasceu para atender conveniência, ou ela nasceu para atender conexão, ou nasceu para atender a demanda por sustentabilidade, ou segurança, saúde. Então, a gente tem uma equipe, né, multidisciplinar, né, isso faz sentido, isso não faz sentido, né, para isso ou para aquilo. Não é? Inovação, por exemplo, que é um assunto que a gente gosta muito de trazer. Então, a gente tem muitos exemplos que a gente usa como exemplos de aplicação de conceitos de design e outros de implementação. Não é? Então, quando você pensa de uma forma diferente, você vê que é porque a gente pensa naquilo daquele jeito, mas outros pensaram de outro jeito. Então é muito interessante quando você começa a quebrar, a romper com crenças, né, tão definidas. Uma moça perguntou uma outra coisa. Mais o quê? Mais o quê? Mais rígida? Sim, 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 sim. Em 2017, na verdade, começou na França um movimento que hoje domina, por exemplo, a Europa, que se chama Nutri-Score. Então, começou pela França, mas rapidamente expandiu para a Alemanha, e aí todo mundo na Europa começou a adotar, que é o Nutri-Score, ele mostra o score da nutrição, né? Então, ele vai de A a E, colorido, A, B, C, D e E. Então, você olha a embalagem e está grande, se é C, se é A, se é B. Então, você já...
E aí, lógico, ele te explica no verso, né, o porquê que é A, B, o C, o D, o E, né, quanto que tem de sódio e tal. O Brasil demorou mais de 20 anos para entrar, né, esse sistema enorme que é falar sódio, açúcar e gordura. É um pífio. Eu lembro que a gente, eu não lembro, Ed, mas tem mais de 10 anos que a gente trouxe já do Equador, que é o menor país da América Latina. Há mais de 10, né? Equador já mostrando com cor, né? Vermelho, verde e amarelo. Então, nenhum produto, Coca-Cola, eu achei legal porque eles não tinham nenhum envasador de Coca-Cola, mas a Coca-Cola teve que se adaptar à regra deles, né? E aí eu lembro que na época eu fui perguntar qual tinha sido o impacto. Então houve um decréscimo imediato de venda de refrigerante e aumento de venda de iogurtes, por exemplo, de bebidas, né? Você fala assim, mas era óbvio que refrigerante tem açúcar e iogurte é mais saudável. Mas houve esse reflexo, né? Nós estamos muito atrasados, né? Quando você vai assim, na Europa, né? É muito evidente, até num restaurante, qualquer lugar, qualquer produto, eles destacam todos os tipos de alergênicos. E aqui, se tem amendoim, se tem traço de soja, de leite, de camarão, do que for, que pode trazer alguma alergia. A minha filha tem 28, acho que é isso, né? E ela foi intolerante à lactose. Então, há 28 anos atrás, né, quase 28, ela tinha 6, 8 meses, era dificílimo encontrar produto que não tinha lactose. E depois, quando ela foi crescendo, encontrar um biscoito, encontrar um brigadeiro que não tivesse lactose. Era uma luta. Hoje é mais fácil de você conseguir produtos sem lactose. E a informação de que tem lactose. Ela teve um problema recente e não conseguia identificar de onde estava vindo. Era de um remédio, hein, que ela tomava, que não vinha a informação que tinha lactose. Então, nós estamos muito atrasados. Mas eu acho que o exemplo, eu acho que no livro de embalagens flexíveis a gente detalhou o Nutri-Score e a tabela brasileira. Desculpa? Assim, dos veganos. Hoje de alérgicas, ela existe, mas ela é uma letrinha. E como que é essa questão é bem destacado, né? Então você tem destaques muito grandes na tabela nutricional de todos os alergênicos presentes. E isso não é só para alimentos e bebidas. Isso consta também de produtos de contato com a pele, por exemplo. Né? E o cruelty free, ou produtos que não têm maltratos em animais, é destacado, com selo certificado, porque só você escrever não vale de nada, né? Selos certificados, e ainda tem os que provam que aquele produto é vegano ou vegetariano, né? Ou seja um sapato, uma bolsa, uma cadeira. Isso é bem claro, né? Aqui nem tem essa informação ainda. Há de ter. Ai. Uhum. A gente procura, nessa coleção, focar em produtos que sejam locais, né? E que tenham a ver com a cultura do país. Um exemplo que foi muito debatido, no livro número 1, nós colocamos o Guaraná Jesus.
que é da Coca-Cola agora. Mas toda a história e toda o que representa Guaraná Jesus é uma marca brasileira, né? É a mesma coisa, né, que às vezes a gente ainda não fez, né? Mas, por exemplo, a marca Elefante. Estava conversando com a marca Elefante hoje, porque é uma marca brasileira, né? Mas ele hoje é da empresa, era Unilever, agora acho que é Cargill. Mas a gente evita, só quando é muito, né? Como, por exemplo, o Guaraná Jesus. Eu não lembro de nenhum outro caso. A maioria é de empresa nacional, produto nacional, marca nacional. A grande maioria. Aí teve outro, sim. Teve um outro caso que não é mais marca brasileira. Mais de um. O Lacta, que a gente colocou, e Garoto, né? Até porque as embalagens que nós mostramos, né, não era Mondelez, era Lacta. E era os 100 anos da Lacta e de Garoto, que agora é Nestlé, mas era uma marca originalmente brasileira, com toda a garotice brasileira, né? Então, acho que pela identidade, né? Hoje é da Unilever ou da Procter, mas originalmente nasceu aqui, né? E representa muito da história do chocolate brasileiro, tanto Lacta quanto Garoto. Esse foi o nosso olhar.